Pai Senhor, igreja, o Senhor abençoe a cada um, que você que está no seu lar, você que está na sua casa, você que está adorando desde o início do culto. Muitas coisas o Senhor já deve ter falado com você, falado ao seu coração, e muitas coisas você já deve ter falado ao Senhor. Mas eu queria convidar você para um momento especial. Nós estamos no culto de oração e ensino. E esse momento especial é um momento onde não só falamos com Deus, mas também um momento onde Ele fala conosco. E Ele pode falar conosco através da palavra, pode falar conosco através de canções, e Ele fala conosco até nos momentos de oração. Mas nesse momento o Senhor quer falar contigo por meio da palavra, e eu peço a você, e eu oriento a você, que fique ligado, que você esteja de coração aberto, você esteja como aquele solo da parábola do semeador, aquele quarto solo que fala que a semente entrou naquele solo e ela cresceu, e a árvore cresceu e deu frutos. A gente precisa estar de coração aberto à palavra, atentos à palavra. Tem para você algo de valioso, o Senhor tem para mim e para você. Senhor Deus, aí estamos aqui, Pai, na Tua presença ainda, Senhor Deus, te orando, e ainda, Senhor Deus, te louvando, te adorando. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, em cada lar, vem em cada casa, vem em cada coração, vem trazer a Tua palavra, Pai, Tua palavra rema, a Tua palavra direcionada aos corações, a cada vida. Senhor Deus, que nós, Pai, estejamos aqui, Senhor Deus, em posição humilde, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, te adorar verdadeiramente, Senhor Deus, e ajoelhados aos Teus pés. Pai, vindo te buscar verdadeiramente, ouvindo uma palavra que só pode vir de Ti, uma palavra que só pode vir do alto, Pai, que nós não encontramos naturalmente aqui na terra, Pai, porque é sabedoria que vem do alto, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito. Fala a cada coração essa noite, Senhor Deus, é o que nós pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido a você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, fala assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus, e estavam, não o homem, outras pessoas, estavam observando a Jesus para ver se curaria o homem em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio, com ponto de exclamação. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse o homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Essa é uma passagem que tem vários personagens, é um cenário colocado aqui com vários personagens, várias pessoas diferentes. Nesse cenário aqui nós vemos, o cenário é uma sinagoga, e nós vemos Jesus na sinagoga, nós encontramos os fariseus na sinagoga, e encontramos um homem, cuja Bíblia não revela aqui no Evangelho de Marcos o nome dele, mas revela que ele é alguém que necessita de uma cura da parte do Senhor, de um milagre da parte de Deus. Quantos de nós não precisamos de uma cura, não precisamos de um milagre, não precisamos de algo da parte de Deus, uma ação
de Deus na nossa vida. E em alguns momentos a gente pensa, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está ouvindo minhas orações? Ou, será que Deus está aqui? Será que Deus está aqui em casa? Será que o Senhor ouve as minhas orações? Quem sabe esse homem estava com essas questões, com esses pensamentos. O fato é que ali, naquela sinagoga, não tinha somente Jesus e aquele homem, tinha os fariseus, e eles não estavam abertos para Jesus. Eles estavam, na realidade, no versículo 2, ele diz que, na realidade, não 2, exato, é o 2, e estavam observando a Jesus para quê? Para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então lá estavam os fariseus, não para adorar Jesus, mas para acusarem Jesus, para verem Jesus descumprindo a lei, porque para eles algumas partes da lei eram mais importantes que as outras. A questão é que realmente existem mais partes mais importantes que as outras, mas para eles determinadas partes eram mais importantes. E aí para nós, alguns de nós, como também religiosos, nós valorizamos certas leis, certos hábitos cristãos, certos uma cultura que vem da nossa igreja, que vem do nosso dia a dia como cristão, e a gente acaba supervalorizando uma coisa e esquecendo de outra. Esse é um problema, é algo que pode acontecer comigo, com você, que estava acontecendo com os fariseus. E falta de revelação, porque eles não buscavam a Jesus verdadeiramente, ao Deus verdadeiramente, não tinha uma revelação que os alinhassem à palavra e dissessem para eles. Talvez existisse revelação, mas eles não a buscassem. O fato é que eles não tinham discernimento para entender o que era mais importante, o que era menos importante, de todos os mandamentos que eles estudavam, que eles tanto estudavam, que eles tanto memorizavam, que eles tanto procuravam seguir e agir conforme esses mandamentos. Eles também eram conhecidos como, na realidade conhecidos, eles eram ditos, por Jesus, designados por Jesus de hipócritas. Hipócritas. Hipócrita é alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. Do grego aqui é hipócrites. Na Grécia Antiga, os atores, eles atuavam nos teatros com máscaras. E essa palavra hipócrita vem daquele tempo. Pessoas que usavam máscaras de acordo com o seu papel. E aí eu estava vendo uma série onde o homem estava falando para o outro, olha, eu sou um escritor e no meu trabalho eu sou muito conhecido, quando eu vou dar uma entrevista eu uso a minha máscara de escritor, minha máscara profissional. Mas quando eu estou na minha vida pessoal, eu não uso essa máscara, eu não preciso dessa máscara. E naquele momento ele estava em uma mesa, junto com um irmão dele. Ele disse, olha, eu não preciso usar a minha máscara. E a gente tem vivido uma época de pandemia, onde a gente vê todos de máscara, E aí você vê máscaras totalmente diferentes, tem gente que usa uma máscara para cada ambiente, tem gente que usa uma máscara que combine com a sua roupa. E essas são as máscaras físicas, as máscaras que nos ajudam a nos proteger da Covid-19. Mas nós estamos falando de outro tipo de máscara. Uma máscara, como foi falado aqui, como eu falei agora há pouco, a máscara de alguém que oculta a realidade por uma aparência, uma máscara que ela meio que
disfarça a vida dela real, utilizando as aparências. E a gente tem vivido uma época de redes sociais, uma era das redes sociais, onde muitas coisas que são postadas, que são publicadas, elas são apenas aparência, máscaras. Não é vida real, é uma parte da vida ou algo que nem existe. Então tudo eu posso colocar, eu posso postar, eu posso colocar filtros e eu posso usar máscaras. Fariseus eram os hipócritas, aqueles que usavam máscaras, mas não as máscaras físicas, as máscaras que vemos hoje na pandemia. Eram máscaras que os faziam, de gente que adorava a Deus, que buscava a Deus, que estava na igreja, mas na realidade, na vida real, dentro deles, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a si mesmos. E como estamos nós? Como estão os nossos corações e como estão as nossas intenções? O que nós fazemos quando publicamos algo na rede social? O que nós fazemos quando estamos na igreja prestando algum serviço ao Senhor? Ainda assim também, ainda introduzindo a palavra, lembro de uma conversa que eu tive hoje, na realidade de um cenário que foi colocado por um pastor, muito interessante, quando ele disse: olha, apresente para um ministro o microfone, o altar, mas também apresente uma vassoura e veja como ele vai se comportar. Porque tem ministros que só querem o palco, tem outros que só querem os microfones. Os instrumentos que eles sabem tocar são os musicais. Mas as vassouras não, os panos que limpam as cadeiras não, aqueles que recebem no portão não. E eles escolhem o que eles vão fazer de acordo com o que eles acham que devem e são merecedores de fazer. E não especificamente olhando para Deus e o que eles precisam e o que devem entregar ao Senhor. Que serviço eu devo fazer na igreja? Eu não vou fazer isso na igreja, eu não vou limpar banheiro, eu não vou varrer, vou varrer chão, não, porque eu sou um cantor famoso e eu canto muito. E geralmente, no mundo é assim, existe uma banda famosa, eles vêm só para tocar. As pessoas que arrumam o palco, afinam os instrumentos, levam nas costas todos os instrumentos pesados, são chamados de holds. Então existem as estrelas e existem os holds. Ninguém vê os holds, ninguém vê o contra-regra, ninguém vê aquele que presta um serviço mais pesado, vê a estrela. Mas tudo isso acontece, tudo aquilo acontece por causa de pessoas que ralaram, pessoas que prestaram serviço, pessoas que suaram. O fato é que na igreja tem gente que quer colocar e quer transpor essa mesma realidade para a igreja. E não quer prestar todo o serviço. Mas o que nós precisamos entender é que não é sobre o serviço, é sobre Deus. É sobre o que Ele merece receber de nós. Porque o que nos importa é adorar o Senhor. E precisamos aprender que servir é adorar. Servir é adorar. Não importa o serviço, servir é adorar. Entenda, Jesus quis nos ensinar na Santa Ceia, naquele importante jantar, ceia que ele teve com os discípulos, aquele momento antes da crucificação. Jesus quis ensinar uma lição importantíssima. Pegou uma bacia d'água, colocou a toalha no ombro e foi, sim, lavar os pés dos discípulos. Precisava? Talvez não. Mas ele queria ensinar a mim e a você. Queria que essa lição ecoasse em gerações.
e que nós entendêssemos que o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que serve. O interessante é que hoje nasce um conceito moderno e as pessoas colocam esse conceito da Bíblia e acham que é algo novo, moderno. Existe uma metodologia ágil de gestão chamada Scrum, que tem se popularizado nos dias de hoje, e ela fala sobre uma equipe de trabalho que ela é totalmente auto-organizada e que, se existir um líder nessa equipe, ele vai ser um líder servo. Um líder servo. Existe esse termo, líder servo, nessa metodologia. Eu não sei se o escritor, aquele que bolou essa metodologia, ele conhecia a Bíblia, mas Jesus já falava isso há muito tempo. Se você quer ser um líder, seja um líder servo. Aquele que serve. Por quê? Porque a gente precisa estar inserido no reino de Deus. E o reino de Deus é assim. É para aqueles que servem. E nós, e principalmente os jovens, né, que estão entrando no YouTube, estão com seus canais, entendam, o seu canal não é para você aparecer, é para você servir. Entenda, os canais e os serviços que se popularizam, que fazem sentido na web, são aqueles que prestam algum serviço às pessoas. Aqueles que realmente fazem algum sentido para as pessoas. E quando você for para a internet, você youtuber, você que está usando as redes sociais para fazer alguma coisa para Deus, não faça coisas para você aparecer. Faça e sirva ao Senhor e sirva às pessoas. Entenda que o foco é adoração a Deus e servir ao outro. Amém? O Senhor fala sobre isso, Ele diz que o principal mandamento, aí vem o Senhor reordenando as coisas e dando prioridade às coisas, e dizendo o que é importante nas leis. Ele sim, Jesus, aquele que é a palavra, Ele é a palavra. E Ele diz que o principal mandamento é você amar o Senhor de todo o seu pensamento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. São esses dois mandamentos que fundamentam o meu serviço e o teu serviço. Amém? É por que a gente está falando de serviço logo na introdução? É porque quando a gente fala de mão, e aquele homem tinha uma mão ressequida, significa que algumas coisas ele não conseguia fazer, e outras ele conseguia fazer. Por um lado, ele conseguia fazer, por outro não. Se você for percorrer os evangelhos, e quando você chegar em Lucas que era médico, ele era mais específico, e ele disse que aquele homem tinha a mão direita mirrada, ressecada, murcha. Então era alguém que não conseguia prestar o serviço ideal por um determinado lado, mas por outro ele conseguia. E Jesus sabia disso, e ele sabia disso, e as pessoas sabiam disso, e ele vivia o seu dia a dia com esse problema. E será que nós também não somos assim? A gente consegue fazer algumas coisas, mas outras não. Nosso serviço, principalmente aqui na igreja, nossos ministérios, algo que o Senhor já nos deu, mas a gente não consegue fazer. A gente até já fez, mas algo aconteceu na nossa vida que aquilo secou. Aquilo foi diminuindo, e hoje você não faz mais. Será que de uma certa forma, espiritualmente, muitos de nós não somos como aquele homem? Coisas nós fazemos, mas outras coisas nós não somos capazes de fazer. E aí vem a capacidade
não só motora e física, mas a capacidade mental e a capacidade espiritual de fazer determinadas coisas. Eu vejo que muitos estão conseguindo ganhar a vida, muitos estão conseguindo lugares profissionais, muitos estão conseguindo na nossa igreja entrarem na vida profissional, outros estudando, outros passando de ano, outros conseguindo emprego, outros se capacitando, mas eu vejo também que a nossa vida não é só trabalho, a nossa vida é serviço e serviço ministerial, é serviço não somente na igreja local, mas o serviço ao reino de Deus de uma forma ampla. E o que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito no reino de Deus? Estou falando igreja local, somente Nova Vida, não, é no reino de Deus. E aí eu trago essa reflexão para mim e para você. Como nós estamos no reino de Deus? Como está a nossa avaliação? Como está a nossa nota? Como está no final de um ano? Como você avalia o seu ano de 2020 ou nesses últimos 5 anos? No reino do Senhor, você tem servido a Deus? Sabe, a igreja é um corpo. E o corpo é formado de olho, boca, nariz, mãos, pés. E cada membro do corpo ele tem um significado. E a gente pode associar. E as mãos significam serviço. Como nós temos servido ao Senhor. Como nós temos sido úteis no reino de Deus. Nós temos sido vaso de honra no reino de Deus. Tudo bem, você ganhou uma promoção esse ano. Tudo bem, você foi promovido. Tudo bem, você passou de ano. Tudo bem, você tirou nota boa. E para Deus, como você tem servido a Ele? Porque Ele é merecedor de todas as coisas. Você está vivo e está respirando porque Ele quer e permite. Você tem tudo isso porque Ele é um Deus de provisão, é um Deus provedor. Ele te deu a sua vida, Ele te deu a capacidade de você correr atrás das coisas, e Ele ainda te orienta. Ao povo de Israel, Ele mandou a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, orientando. A nós, na era da graça, Ele nos dá o Espírito Santo, nos orientando. A palavra de Deus diz sim, nós devemos trabalhar sim. Mas o Senhor nos chama não somente para fazer um serviço e um trabalho aqui na terra, não somente colocar pão na mesa, mas Ele nos chama para muitas coisas. Se você for mais aqui à frente, Jesus escolhe os 12 apóstolos. E no capítulo 3, ainda no mesmo capítulo, versículo 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Então Deus me chama, Deus te chama, chama para perto. Em segundo lugar, diz, e vieram para junto dele. Então a resposta nossa é a gente indo para Deus, a gente se achegando a Ele. Quando você vem a um culto como esse, quando você vai ao seu quarto orar, quando você abre a palavra, você está se achegando a Deus. Uma coisa é Ele te chamar, uma coisa é você ir. Duas coisas diferentes. E Jesus chamou os discípulos e eles vieram para junto dele. Junto dele, é perto do Senhor, é junto do Senhor. Será que nós temos ficado perto de Deus? Nós estamos perto realmente de Deus? E aí, no 14 diz assim, então designou 12 para estarem com ele, e pronto, só para acompanhar, é arroz, né? Só acompanha? Não, para os enviar a pregar. Olha a primeira ação. A segunda função, exercer autoridade para expelir demônios, os discípulos. Então os discípulos não só acompanhavam, não só serviam a Jesus naquelas questões terrenas. Vai comprar um pedaço de pão ali, meu filho, vai lá comprar, vai lá na bodega. Não é isso não. Ele chamou os discípulos para pregar, ele chamou os discípulos para exercer autoridade para expelir demônios. E já pensou? Hoje em dia, né, nós temos currículos, né, hoje em dia tem redes sociais só de trabalho,
Né? Já pensou? Se você subisse ao céu, né, e o Senhor te perguntasse, vamos ver aqui o teu currículo, vamos ver aqui o teu LinkedIn. Vamos ver aqui quantos demônios você expulsou em meu nome. Agora, esse você correu com medo, aquele você falou e ele não se importou porque você não teve autoridade. E vamos ver quantas pessoas ou quantas vezes você pregou a minha palavra. Através de atos e de palavras. Não somente em palavras, mas em ações. Dentro da sua família e fora da sua família. Dentro do seu trabalho, como foi a oração, a palavra da Juliane, que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo, de toda forma. Estamos chegando no final, e será que estamos sendo atalaias do Senhor verdadeiramente? Olha, essa palavra é para mim também, certo? Quem sabe nós devamos realmente reativar nossas redes sociais, mas em prol do reino de Deus. Quem sabe nós precisamos chegar para o Senhor e Senhor Deus me cura a minha mão que está seca. Eu não estou te servindo verdadeiramente. Na realidade, eu nem me sinto capaz. Senhor Deus, como é que eu vou exercer autoridade para expelir demônios? Eu não sei isso. Senhor Deus, me cura. Me cura. Faz a minha mão direita tão boa quanto a esquerda, como está a esquerda. Assim como eu sei chegar até a igreja, assim como eu sei abraçar um irmão, assim como eu sei dar assistência ao outro, assim como eu sei ajudar ao outro, que eu possa também, com a autoridade, orar pelo outro, com a autoridade, curar pessoas, ou pelo Espírito, consolar aqueles que choram. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só Ele pode te capacitar. Você entende isso? O fato é que Jesus entrou naquela sinagoga, e ele sabia que aquele homem estava com aquela necessidade. E ele sabia também que aquela sinagoga estava cheio de fariseuzinho, querendo dar uma rasteira nele. Querendo literalmente matar Jesus. Aqui diz a palavra, os fariseus e os herodianos. Mas por que ele foi curar lá? Por que ele não chamou aquele homem à parte, como Nicodemos fez, chamou Jesus à parte, foi se encontrar à noite? Por que Jesus não foi se encontrar à noite, lá em à parte? Meu irmão, você precisa de cura, né? Eu já sei. Então, ser curado. Aí aquele homem era curado, e tudo bem. Mas Jesus entrou na sinagoga. Até porque Jesus fazia curas dentro e fora da igreja, para provar que Deus não estava entre quatro paredes. Quatro paredes não são capazes de conter o Senhor. O Senhor Deus é o dono de todo o céu, de toda a terra. Ele é imenso. Ele não cabe na terra. Ele não cabe. O Senhor Deus é grande. Deus está em todo lugar. E Ele vai curar só dentro da igreja? Não. Jesus curou fora. Os discípulos curaram fora. E você é chamado para fora, para curar, para pregar. Assim como aqueles discípulos são chamados também. Nós precisamos que as nossas mãos sejam curadas e que nossos pés sejam curados. Os pés que pregam o Evangelho, os pés que vão até o necessitado, os pés que chegam àqueles que precisam da palavra, os pés que correm e buscam ao Senhor. Nós precisamos ser curados. O fato é que Jesus entrou naquela sinagoga, ele poderia ter curado lá fora, mas ele entrou. E ele sabia que aqueles homens estavam lá. Estavam querendo uma chance para matá-lo. Jesus sabia que não podia curar no sábado. Aqueles homens tinham certeza que aquilo era um grande pecado. Mas Jesus sabia que o Senhor era maior do que a lei. O sábado foi feito para o homem, não o contrário. Ele sabia que existiam leis, e aquelas leis, elas tinham importâncias diferentes. Mas os fariseus não sabiam. Para eles seguiam certas leis, e aquilo ali era altamente precioso para eles. E aí eles, de alguma forma, pela própria lente dele, a lente distorcida deles, eles
de alguma forma supervalorizavam algumas leis e até desvalorizavam pessoas. E esse era o caso desse homem que estava lá. Aquele homem estava de canto, aquele homem não estava junto de todo mundo. Se você for ler e perceber no versículo 3, Jesus precisou dizer: vem para o meio. Quem sabe aquele homem não estava lá no cantinho da igreja, lá atrás, ou lá no canto, talvez não tivesse nenhuma cadeira para ele. Por quê? Naquela época também, aqueles que tinham algum tipo de enfermidade, eles também sofriam um tipo de bullying na época, porque eles diziam que o cara estava em pecado. Está em pecado, você pecou. E além, como diz, né, o dizer nordestino, além da queda do coice, né, porque ele estava doente, ele estava com um tipo de enfermidade e ainda sofria bullying, ele sofria preconceito. E aquele homem estava ali no canto. Mas antes de falar sobre isso, eu queria voltar a você para chamar você e dizer para você e compartilhar com você o que a Bíblia fala sobre o serviço e a importância do serviço. O fato é que Jesus entrou na sinagoga, ele pregou dentro da igreja, ele operou dentro da igreja, porque ele opera milagres dentro e fora da igreja. Mas também ele não foi lá só pelos fariseus, para provar alguma coisa da palavra, ele foi por causa daquele homem. Sim, aquele homem que estava sendo desprezado, sim, aquele homem que estava sendo desprezado. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscá-lo. Aí eu vou citar Jeremias 29:13, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí eu posso citar Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí mais uma vez a busca. E eu posso citar também Salmos 14:2, que diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. É necessário que nós busquemos a Deus. A busca é necessária. A busca é uma lei, é um princípio. Nós precisamos buscar a Deus. Isso é um fato. E aí o pastor Timóteo tem pregado, o pastor Walter, Alana, Juliene, nós temos trazido palavras sobre busca, sim. Quando você estende as raízes, você está buscando algo, buscando as águas, está buscando alimento. Você busca sim em oração, busca em palavra, você busca estando aqui, mesmo na sua casa, online, mas de alguma forma você se sacrifica, você tem um esforço sim, você busca, é necessário buscar, é um fato na Bíblia. Mas, em alguns momentos, o Senhor te encontra. Não é a regra é você buscar, mas em alguns momentos, é o Senhor que te encontra. Talvez você tenha buscado e por isso o Senhor está te encontrando e marca um encontro com você. Aí eu posso citar para você também a mulher samaritana que estava naquele poço, foi buscar água, não foi buscar o Senhor, ela foi buscar água. E ela acha que por acaso encontrou Jesus. E Jesus já tinha ido lá para se encontrar com ela, porque ele tinha algo precioso para a vida dela, e não somente para a vida dela, mas dos samaritanos. E ele falou com aquela mulher, e aquela mulher reconheceu que ele era Deus. E ela saiu dali, foi para o lugar onde ela morava e falou com várias pessoas, e aí várias pessoas abriram seu coração e foram buscar o Senhor, e o Senhor abençoou várias pessoas. O Senhor também encontrou o paralítico de Betesda. Lá estava ele não foi buscar o Senhor, ele foi buscar um anjo, que eventualmente ele movia as águas, e ele tentava chegar lá e a outra chegar primeiro. E quando Jesus chegou para ele: meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele se lamentou com Jesus. Não, eu estou aqui, eu vim aqui ser curado nessas águas,
mas toda vida que elas se movem eu não consigo chegar, alguém chega primeiro, e ele começa a se lamentar na fila do pão. E Jesus, aquele que é o Senhor das águas, aquele que criou todas as coisas, que criou os mares, aquele que abre o mar, aquele que faz com que águas vivas saiam de dentro de nós, estava do lado dele. Ele não só faria aquelas águas se moverem, como ele era capaz de fazer com que águas vivas saíssem daquele homem. E foi o que ele fez. Ele disse: levanta-te e anda. E aquele homem saiu, vivinho da Silva, andando e glorificando a Deus. E a partir daquele momento, rios de águas vivas saíam de dentro daquele homem. A partir daquele momento, rios de águas vivas saíam de dentro daquela mulher. E a partir do momento que nós aceitamos a Deus e somos cheios do Espírito Santo, rios de águas vivas saem de dentro de nós. Existe um momento onde você está diante das águas. É quando você vai buscar o Senhor. Existe um momento onde Ele te encontra. É quando as águas te encontram. E elas te submergem. Na realidade, você entra nas águas. Você mergulha nas águas. E tem um momento onde elas jorram de dentro de você. E esse é a beleza do Evangelho. Esse é o Evangelho prático que nós precisamos seguir e vivenciar. É quando as águas saem de dentro de nós e nós abençoamos outras pessoas. Amém? E Jesus vai ao nosso encontro. E Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus foi ao encontro, para finalizar, também de Saulo. E Saulo estava lá perseguindo a igreja. Ele não está buscando a gente, está buscando cristão para matar. E Jesus apareceu para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo viu que Jesus, quem era Jesus? E a partir daquele momento ele mudou de vida e virou Paulo. E a partir daquele momento ele foi curado. Se ele tinha uma mão ressequida espiritual, ele foi curado. E a partir daí ele viveu a vida dele integralmente para adorar o Senhor e servir ao Senhor de toda forma, de todo jeito, adorando, apanhando. Andou para lá, andou para cá, andou de barco, virou barco, foi preso. E Paulo não deixou de pregar o Evangelho e de orar pelos que precisavam, de expelir demônios. São esses que nós precisamos nos espelhar. São homens como esse, são heróis da fé, são discípulos de Jesus verdadeiros. Será que nós não precisamos ser curados também? Jesus vai ao encontro daquele homem para curá-lo. Não importa se é sábado, não importa se tem fariseu, não importa se tem herodiano, não importa se querem matar, Jesus foi para curar. Por quê? Isaías 61 diz o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Essa é a missão de Jesus, essa é a minha missão, a sua missão. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, não foram os duros de coração. Aos duros de coração, o Senhor, ele se dirigiu. Versículo 5 diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Isso ele falando aos fariseus. Por isso que no início do culto nós falamos: será que o seu coração está aberto? Que o seu coração se abra, que o seu coração seja como solo, que o seu coração esteja quebrantado, porque Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Não foi para curar os corações endurecidos. Aos corações endurecidos, aí ele olha desse jeito aqui, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Então ele olhava para aqueles homens, para os fariseus. Ao mesmo tempo ele realizando sua missão para aquele homem da mão ressequida, ele olhava também para os fariseus de coração condoído, triste, por causa dos corações entristecidos. E será que o Senhor não está triste por causa de alguns de nós? Corações duros, que não percebem a presença de Deus, que não percebem que o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida de alguns,
E será que nós não deveríamos também estar lá no meio pedindo, solicitando a Deus? Se você for mais aqui à frente, você vai ver a cura de muitos à beira-mar, e as pessoas se empurravam, empurra grande, e todos foram curados. Os espíritos imundos foram expulsos, e o Senhor fez a obra dele. Por quê? Porque o Senhor, Isaías 61, ele diz: eu tenho uma missão, e eu estou aqui para isso. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pastora Alana falou sobre o ano de 2020, que para muitos, acho que foi um ano ruim, um ano de tristeza. Mas entenda, quem sabe esse não é o ano aceitável do Senhor. Quem sabe esse não é o ano onde o Senhor está te preparando. Esse é o ano onde que o Senhor está te curando. Esse é o ano que o Senhor pode dizer para você: vem para o meio. Você que estava no canto, você que estava achando que não poderia fazer nada, que não era nada, e ninguém lhe valorizava. Quem sabe aquele homem estava lá naquela sinagoga daquele jeito. O fato é que Jesus foi para aquela sinagoga, naquele horário, naquele bate-local, naquele bate-horário, ali naquelas coordenadas, e chegou lá, e não importa se tinha fariseu, se tinha herodiano, se a turma queria matar, se era sábado, domingo, segunda, ele disse: olha, está vendo aquele cara lá no canto ali? Você, vem para o meio, que hoje você vai ser curado, em nome de Jesus. Em nome de mim, que é ele que ele está falando. Você vai ser curado, hoje eu vou te curar, vem para o meio. E ele foi para o meio. Ele diz assim: levanta-te e vem para o meio, porque o Senhor, Ele não quer que você fique nessa postura negativa. Eu não sei de nada, não posso nada, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o Senhor diz: levanta-te. Para o paralítico de Betesda, diz: levanta-te. Para esse homem da mão ressequida, diz: levanta-te. E ainda diz assim: vem para o meio, porque agora é a hora do milagre, agora é a hora da salvação, agora é a hora da cura, agora é a hora da ação do Espírito Santo. Agora não é a hora de coisas da terra, agora é a hora de coisas do céu, é a hora de milagres acontecerem. Vem para o meio. E quem sabe o Senhor não está dizendo isso para mim e para você essa noite. Quem sabe nós também não temos uma mão ressecada, uma mão murcha. Quem sabe nós temos serviço para fazer e nós não conseguimos, não somos capazes, e o Senhor quer te capacitar hoje, espiritualmente, e de uma forma milagrosa na tua vida. Senhor Deus, mas eu não consigo. Moisés disse: eu não consigo. Senhor Deus, eu não sei falar. E o Senhor Deus disse para ele: não foi eu que fiz a boca, meu filho. E ele faz isso. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Então, como você viu aqui em Marcos 3, a escolha dos 12 apóstolos, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então o Senhor Jesus, ele vai escolhendo, ele não vai, mais uma vez citando aí o LinkedIn, ele não vai olhar o currículo de cada um: você é capaz, você é forte, tem a sua mão direita, a sua mão esquerda, músculos, bíceps, tríceps, vai conseguir, você é capaz. Não, ele chama quem ele quer, e ele vai capacitando. E esse é o reino de Deus, é esse reino que nós somos chamados para servir, é esse lugar. Nós temos um lugar nessa mesa, nós temos um lugar no céu, nós temos um lugar nesse reino, e esse reino é feito de serviço. Esse reino é feito de microfones, de palco, de música, mas é feito de vassoura, é feito de pano, é feito de choro, é feito de ombro amigo, é consolo. E o Senhor, Ele tem muito para mim e para você, mas Ele também quer te usar para ser bênção na vida do outro. E será que nós estamos sendo bênção na vida do outro? O fato é que o Senhor quer nos curar essa noite. E eu chamo para você, chamo a você, chamo a cada um para um momento de oração, um momento de busca, um momento onde você vai falar: Senhor Deus,
Eu sempre quis fazer determinada coisa, eu sempre quis agir em uma determinada área ministerial, mas eu achava que nunca ia conseguir. Mas eu creio, Senhor Deus, que Tu és a cura. Eu creio, Senhor Deus, que Tu pode me capacitar. Você também pode chegar ao Senhor e dizer: Senhor Deus, eu tenho errado, eu não tenho Te buscado como deveria buscar. Mas eu creio também, Senhor Deus, por meio dessa palavra, que às vezes o Senhor nos encontra, às vezes a gente busca, mas algumas vezes o Senhor é que nos encontra. E eu, Senhor Deus, espero que essa noite o Senhor me encontre e me chame para o meio, porque eu quero ser curado, eu preciso ser curado. É necessário que você tenha um coração aberto, um coração contrito, diferente dos fariseus, não um coração endurecido, mas aberto e contrito. E é necessário que você queira e que você tenha uma postura humilde diante do Senhor. Amém? Vou pegar aqui um pedestal. E eu queria lhe chamar você agora para orar, para buscar o Senhor, para dizer: Senhor Deus, estou aqui, não sou o melhor dos melhores, pelo contrário, estou ali no cantinho. Mas eu creio, Senhor Deus, que Tu tens bênção para mim também. Eu sei, Senhor Deus, que tem coisas que eu preciso mudar na minha vida sim também. Então é a hora da gente se autoavaliar, autoexaminar. A palavra de Deus diz que examine-se vocês a si mesmos, que vocês possam se examinar. O que é que tem dentro? A palavra diz em Salmos: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Você já fez essa oração hoje? Com licença aqui, eu vou pegar o violão para a gente tocar uma canção enquanto você ora. Som, ei. Existe uma passagem na Bíblia onde um homem, também numa sinagoga, numa igreja, estava lá, achando que estava tudo bem com ele, que ele estava servindo ao Senhor verdadeiramente, que ele estava quites com Deus e não precisava de Deus. E tinha outro homem que disse: Senhor Deus, ser propício a mim, Senhor Deus, eu preciso de Ti, ó Deus. Um homem que tinha uma postura humilde, um coração quebrantado, e dizia assim: meu coração quer Tua presença, meu coração quer Te adorar, ser propício a nós. Vem nesse lugar, entra na sinagoga hoje, ó Pai, entra em cada lar, ser propício a nós. Vem nesse lugar, meu coração quer Tua presença, meu coração quer Te adorar. E servir é adorar, ser propício a nós. Vem nesse lugar, ser propício a nós. Vem nesse lugar, vem nesse lugar. Vem com Teu fogo,
pra te adorar. Vem renovar, vem curar, Senhor. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Vem cada lá, Pai, com tua presença, Pai. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Oh, traz renovo, vasos novos pra te adorar. Mas, Senhor, ser propício a nós. Vem nesse lugar. Olha, Senhor Deus, para cada família, Senhor Deus, cada um que está na sua casa. Senhor, nós, vem nesse lugar. Você consegue dizer ao Senhor Deus, ser propício? Ser propício a nós. Vem nesse lugar, vem nesse lugar, Senhor. Ser propício a nós. Vem nesse lugar, vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Trazendo vasos novos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Ele já está chegando aí, eu creio. Traz de novo vasos novos pra te adorar. E Ele está alinhando, Ele está igualando as duas mãos. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem renovar, Pai. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Senhor Deus, servir é te adorar, Pai. Te buscar é te adorar, Pai. Senhor Deus, nós precisamos ser adoradores e adoradores por excelência, Pai. Aquele teu salmo diz, ó Pai. Ah, Senhor Deus, os teus olhos passeiam sobre a terra, buscando, Senhor Deus, verdadeiros adoradores. E buscando aqueles, Pai, que te buscam, ó Pai. Aqueles que vêm, Senhor Deus, de coração aberto a Ti. Aqueles, Pai, que estão, Senhor Deus, com fé em Ti e humildade, Pai. Verdadeiramente buscando, sabendo que Tu és Deus. Sabendo que a bênção verdadeira vem de Ti. A bênção plena vem de Ti. E somente, Pai, aquele vazio que tem na nossa alma é preenchido somente por Ti, Pai. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem renovar, traz renovo, vasos novos